Olá, eu sou Nayara Paula, eu sou escritora e filósofa da filosofia africana. Eu atualmente faço um doutorado na UERJ em Estética e Filosofia da Arte Africana. Então, hoje eu acordei, o dia estava lindo, tinha acabado de sonhar com a minha mãe Obá e apareceu no meu feed de notícias uma foto linda com uma descrição linda do Babá Sidney. E eu fiquei pensando nisso e logo depois me apareceu um vídeo lindo sobre uma obra de teatro sobre Elecó. E eu fiquei pensando, vou falar sobre isso hoje um pouquinho, porque eu estudo, eu fiz filosofia na graduação, faço filosofia agora no doutorado, mas no mestrado eu fiz crítica e história da arte. E eu estudei, a minha dissertação foi sobre Obá, Euá e Oiá, né? E aí eu falava das características que elas nos dão, né, os movimentos artísticos, e eu chamei aquilo de arte de terreiro. Enfim. E agora no doutorado, eu estou estudando Guélédé. Estou estudando Guélédé, eu faço uma introdução sobre estética africana e depois eu falo um pouquinho de Guélédé. E hoje eu acordei com Guélédé, com Elecó, com Obá na cabeça, então eu pensei, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente conhece Obá como um orixá antigo, né? Muito antigo. E poucos sabem que Obá ela é o fogo arcaico da criação. Ela foi aquela que possibilitou a humanidade de viver nesse ambiente, né? Nessa terra, se desenvolver nesse ambiente, né? Quando você fala de fogo arcaico, você fala daquele fogo que é necessário para a humanidade se nutrir, se alimentar, viver, né? E depois ela passa esse fogo para Ogum, para que ele continue o pleno desenvolvimento, né? Que ele nos leve para a modernidade, para o desenvolvimento. O Obá foi muito precisa, muito necessária no momento que a criação precisava entender quem era, o que era e como sobreviver. Né? Então ela é essa senhora das possibilidades, a senhora que faz as coisas acontecerem. Né? E ela também foi rainha de Elecó, a rainha da sua própria coroa, né? Ela tinha seu próprio reino, que era um reino formado só por mulheres, onde homens não podiam entrar. Mas vejam bem, Obá não tem nada contra os homens, ok? É só uma questão ritualística, a gente precisa entender isso, né? Que os itãs e urubais, eles nos dão faces de muitos caminhos dos orixás. Então essa é uma face, né? Para a gente entender o poder feminino, o poder da fêmea, o poder do útero. Né? Então isso é uma parte dos itãs, o que chamam de mitologia, para a gente entender o poder que uma fêmea tem. Né? Então, Elecó tinha essas mulheres que eram guerreiras e que eram absurdamente potentes, elas sobreviviam muito bem e do seu próprio punho, da sua própria força, né? E da sua própria magia, porque, óbvio, tinha magia ali também. E Guélédé foi uma sociedade criada por Obá e Oxum, as duas juntas. Né? É claro que tem muito mais sobre isso, estou contando uma parte do Itã, da mitologia. Né? Como eu disse para vocês, existem várias faces da mesma mitologia, porque é para a gente aprender vários caminhos, né? Qual o caminho dessa moeda, qual é a face que a gente quer, que a gente vai escolher para andar. Então, essa é uma face. Né? Então, Guélédé foi formado por Obá, né?
E Oxum era o elemento fundamental por ser uma deusa dos elementos femininos, da força feminina, da geração. Então, elas perceberam que juntas, como Obá, tinham o poder do feminino, né, a força do feminino, e Oxum também, as duas de maneira diferente, mas as duas em prol do feminino. Então, elas perceberam que juntas elas fariam uma sociedade poderosa e muito forte, né? Só que o poder feminino é tão grande, é tão absurdamente grande, que isso causou um desequilíbrio na Terra, né? E a mensagem que eu preciso mandar para vocês hoje é isso, que a gente reconheça o poder de uma fêmea, né? Porque quando o Obá, ela se apresenta pra gente poucas vezes, ela quer mostrar pra gente que o nosso poder, o poder da fêmea, é um poder tão absurdamente grande que se a gente se juntar, a gente pode fazer mudanças absurdas no mundo. E essa é a minha preocupação hoje em dia, né? Tantas coisas acontecendo e a gente não reconhece o poder do nosso útero, né? Então é isso, assim, juntar o poder de Oxum, de Obá, de Iemanjá, de Yansan, né, de Euá, e formar Geledé, Nanã, formar Geledé de novo. Né? A gente está precisando erguer Geledé. Geledé era um culto, né? Onde esses orixás de energia feminina adoravam suas ancestrais, né? As mulheres primeiras, as grandes senhoras, da qual Obá é descendente direta. Por isso ela é criadora de Elecó, porque ela é descendente direta das grandes senhoras, né? E Oxum, que é uma grande senhora também, né? Ela tem essa simpatia, ela tem o poder da fala, da comunicação, que Obá não tem. Então, elas faziam uma bela de uma dupla. Isso mesmo, uma bela de uma dupla. Uma preenchia o que a outra não tinha, e unia o poder do feminino. Né? E esse poder ele foi tão grande, tão absurdo, que estava causando um desequilíbrio na Terra. Então, os orixás de energia masculina decidiram que tinham que controlar esse poder para que, para que a Terra voltasse para o seu equilíbrio. Né? E aí entra o espetáculo Geledé, que a gente conhece hoje em dia, né? Que é tradicional, mas que são os homens que fazem para as mulheres. Por quê? Porque eles precisam controlar esse grande poder de Geledé. Então é um culto feito por homens, um espetáculo, porque inclui espiritualidade, mas é um espetáculo que tem todas as formas de artes possível, tem teatro, tem música, tem dança, né? Tem esculturas, que são as máscaras Geledé, que são, na verdade, adornos de cabeça. Tem o figurino, né? As roupas. Então, é um espetáculo completo, não é um culto, né? Existe a parte espiritual, obviamente, né? Mas existe também entretenimento, né? Para as pessoas rirem, para as pessoas dançarem, para as pessoas ficarem felizes, principalmente para as mulheres, né? Então são feitas por homens para controlar essa grande energia que vem do útero das fêmeas, né? Da capacidade que as fêmeas têm de produzir poderes, potência, né? E aí os homens entendem que sem as fêmeas nada nasce, né? Nada se mantém vivo. Tudo que se mantém vivo é por força e energia feminina, né? Do feminino. Então o que eles fazem? Eles dançam, eles cantam, eles colocam guiso nos pés, eles colocam uma máscara, uma boa roupa e vai dançar para essas senhoras para que elas fiquem felizes, mimadas, né? Como diz o Lawal, eles mimam o Babatunde Lawal. Não é nesse livro, mas é esse autor que eles fazem isso para acalmar, mimar. Eu gosto dessa palavra, porque na mitologia que explica esse espetáculo Geledé, diz que
Olorum, quando foi ter com essas senhoras ancestrais que estavam com poderes a toda, ninguém nunca pensou em enfrentá-las numa guerra ou com maldade, né? Porque o mundo de hoje podia pensar, nossa, essas mulheres estão causando um descontrole da terra, vamos lutar contra elas. Não, não existe a possibilidade de lutar contra as mulheres. Os machos compreendem que essa possibilidade é inexistente, não tem como vencer o poder de uma mulher. Então, o que ele faz? Ele se arruma, né? Ele se arruma e prepara um espetáculo para agradar essas mulheres, para que elas fiquem calmas, para que elas gostem daquilo que ele está fazendo e retomem o equilíbrio da terra, né? Então, inteligência é não brigar com as mulheres. É saber que você não tem poder contra as mulheres pretas, né? Se a gente souber o nosso próprio poder, porque é o que está faltando hoje em dia, né? E o que me preocupa, né? Então, hoje é rapidinho, não é uma aula, é um vídeo só para entreter, eu não quero ficar muito tempo falando, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas é isso, né? O espetáculo Gueledé, ele nasce para mimar as mulheres, para reconhecer o seu poder, né? Os machos reconhecem que elas têm poder, que sem elas nada cresce, nada se mantém vivo na Terra. E o poder delas é absoluto, né? E a gente esqueceu que a gente tem esse poder absoluto na Terra, né? De gerar não só filhos, mas gestar potências, né? E Oxum faz isso no culto Gueledé, né? Ela não gera só filhos, ela gesta potências, né? E a filósofa Catiúcia Ribeiro tem trabalhado muito sobre isso, né, na tese dela de doutorado, é o tema dela. E é um tema do feminino iorubá, que está contido dentro de Gueledé, né, que eu trabalhei na dissertação, mas que ela vem trazendo isso lindamente agora na tese com esse nome. Que as mulheres iorubás, elas não apenas geram, elas gestam potências. E é disso que a gente está falando, né? Vamos gerar potências, potências de outras mulheres, potências dos homens, né? Para que eles... nós estamos no mesmo barco, que é o racismo, né? Gerar potências, gerar a nossa própria potência, gerar a potência dos nossos. Então é isso, falando um pouquinho de Gueledé, não quero me alongar, não quero que seja também um assunto por demais acadêmico, e a gente volta a conversar depois sobre outro tema. Um feliz dia, muita saúde pra gente, se cuidem, é importante que a gente se cuide, nós estamos passando por esse momento de pandemia e a gente sabe que quem acaba sofrendo quando acontecem essas coisas, seja crise econômica, seja crise de saúde, seja guerra, seja qualquer crise, quem acaba sofrendo mais é a população preta, que infelizmente ainda tem menos acesso. Mas isso vai mudar se as mulheres reconhecerem, entenderem, acharem dentro de si as suas potências, né? Entenderem que o nosso poder, se a gente se juntar, né? Que nem as mulheres se juntaram há milênios para fazer o culto Gueledé, ancestrais delas, se a gente se juntar, esquecer essas linhas do Ocidente, essas coisas que o Ocidente ensinou pra gente e voltar os nossos olhos para o continente africano, a gente vai mudar essa história, a gente vai entender que nós somos grandes gestoras de potências. Ok? Até a próxima!